Quando nós falamos sobre a palavra, nós temos que pensar também sobre a nossa palavra. A palavra de Deus, a sua palavra e a palavra do diabo. As três têm poder. Uma para abençoar, outra para amaldiçoar, uma para levantar, outra para derrubar, uma para construir, outra para destruir. Por isso, nós vamos ler aqui que ele diz assim, ó, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Glória a Deus. Tudo começou, tudo se fez, tudo se iniciou através da palavra. Nós temos visto tantas pessoas que têm se destruído, se autodestruído, por causa das suas próprias palavras. Há quem tenha atraído, meus irmãos, um monte de coisas ruins para a sua vida, simplesmente por causa da palavra, pastor Casico, simplesmente por não ter domínio do que sai da sua boca. Uma ocasião, os fariseus criticavam Jesus, porque o pessoal estava comendo de qualquer maneira, sem lavar as mãos, sabe? Comendo com as mãos sujas, e eles falavam sobre isso entre si. E Jesus disse para eles: olha, por que vocês estão preocupados com o que estão comendo, com o que está entrando? Pior do que o que entra pela boca do homem é o que sai da sua boca. A palavra na sua boca, mãe. Quem é mãe aqui? Olha aqui para o pastor, ó. A palavra na sua boca abençoa os seus filhos, mas também pode amaldiçoá-los. Há casos que a gente conhece de mães que numa hora de ira, na hora da explosão, ela vira para o filho e diz: olha, depois que você estiver lá viciado, depois que você estiver lá apanhando na cara, depois que você estiver lá atrás das grades, você vai lembrar do que eu te falei. Palavra. Ela falou. Quando a gente fala, repete assim, ó, quando eu falo, eu planto. E tudo que a gente planta. Vocês sabiam que por causa da palavra, do poder que ela tem, esposas, elas arrumam até amantes para os seus maridos? Você tem outra. Eu não tenho dúvida disso. Está na cara que você estava com outra. O poder da palavra. A maldição proferida. Quem está conseguindo compreender? Quem está comigo aí? Cuidado. Porque Jó, ele fala sobre isso: que eu mais temia me sobreveio. O que ele temia foi o que aconteceu com ele. A gente lê o livro todo de Jó, e às vezes nós não conseguimos entender por que um homem tão justo, tão fiel, tão reto, Deus tece comentários e cita qualidades de Jó para Satanás. Deus fala bem de Jó para Satanás. E de repente a gente vai ver quanta coisa ruim sobreveio na vida de Jó. E aí lá no final a gente consegue entender, onde ele faz uma declaração, e ele diz: olha, o que eu temia me sobreveio. Cuidado com as palavras que você profere. Aqui no livro de Provérbios 18, verso 20, diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz.
Vou ler nessa versão aqui, volta ali, no 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Tem pessoas, cá entre nós, que enquanto ela não fala o que ela está pensando, o que ela traz no coração, ela não tem paz. Enquanto ela não profere, enquanto ela não vai, ela não despeja tudo, ela não tem paz. E às vezes é numa hora de ira, num desejo, um sentimento de vingança, que ela vai e ela faz. Ela só se sente satisfeita depois que ela fala. Pastora Ellen, minha esposa, tem uma... Depois tu conta, me lembra da gota da água milagrosa. Às vezes, a minha mãe sempre dizia: se você não tem coisa boa para falar, faz o seguinte. Hã? Sério? Mas dá uma vontade de falar, às vezes não dá, gente. Quem tem vontade de falar poucas e boas? Levanta a mão, deixa eu ver se... Não é só comigo então que acontece. Com vocês também acontece? Ufa! Graças a Deus. Porque às vezes a gente tem a impressão que se a gente falar, a gente esvazia, a gente... como é que fala? A gente se sente melhor, a gente se alivia. Fui lá e falei. Pronto. Só que depois vem os frutos. Desculpa. Se satisfaz. Só que não esqueça que nós vamos comer dos frutos. A boca fala e a vida recebe. Olha só, olha só. A boca fala e a vida recebe. Quantas coisas ruins e desagradáveis nós não estamos vivendo hoje, que nós atraímos com as nossas próprias palavras lá atrás. No âmbito profissional, por exemplo, eu não dou certo em lugar nenhum. Eu acho que o meu destino, olha só, é viver trabalhando e nunca sobrar nada na minha vida. O meu emprego é uma droga. O local que eu trabalho, pastor, é um inferno. Pois se não era, vai virar. Se não era, passa a ser. Quem está comigo? Eu sou doente. Eu tenho medo de ficar doente. E se eu for mandado embora? Eu acho que lá dentro da empresa, o mais cotado para ser demitido sou eu. Olha a palavra. Aí as coisas começam. Você vê que quando a pessoa ela é acostumada a fazer isso, ela fala, acontece, e ela fica se achando ainda. Eu não falei? Viu como eu estava certo? Eu não disse? É que ela ainda não entendeu o poder que a palavra tem. E ela vai continuar falando, e vai continuar acontecendo, e ela vai continuar se achando. Não, porque, olha, pastor, lá em casa, o que eu falo acontece. Lembra aquela velha historinha de nossa mãe? Que sempre dizia: leva a blusa, vai esfriar, leva a sombrinha, vai chover. Povo de Deus, nós não fazemos ideia do poder que a palavra tem. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. 21. A morte, olha aí, e a vida estão no poder do dinheiro, no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Deus já vai no topo já, né? Para não deixar dúvidas. A morte e a vida está no poder da língua. Se a gente for citar versículos que a Bíblia fala sobre a língua, pessoal, é como uma simples fagulha de fogo que põe a se perder uma mata inteira. Ele diz assim, observe os grandes navios que são conduzidos por um pequeno leme. Para onde o leme, o vento
vira aquela embarcação de toneladas, é guiada. Ele diz assim, ó, assim é a língua. A língua tem dado o norte para a vida de muitos cristãos. Cristãos que estão dentro da igreja, que entregaram suas vidas para Jesus, que abandonaram o mundo lá fora, servem a Deus de fato e de verdade, e suas vidas não vai para frente. Sua vida não anda por causa da palavra que sai da boca dela. Tem gente, pessoal, aqui não tem ninguém assim, glória a Deus por isso, diga amém. Mas tem pessoas que elas abrem a boca só para falar derrota. Parece que ela tem complexo de inferioridade. Quando ela abre a boca, vê quando ela vai falar dela. Interessante que às vezes para falar de alguém, né, das qualidades de alguém, ela fala. Mas quando vai citar ela, a vida dela, o casamento dela, os filhos dela, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe qual o melhor homem do mundo? É o seu, mulher. Silêncio, né, Sr. Gilberto? Sabe qual é o melhor marido do mundo? Quem é? Qual é o melhor marido do mundo, amor? Hã? Não ouvi, fala aí. A melhor esposa, qual é a melhor esposa do mundo? É a minha, não é a sua, é a minha. Os melhores filhos são os seus. Ah, como eu gostaria de ter, como eu gostaria de ser. Sabe qual é a melhor casa para morar? A que você mora. Glória a Deus, igreja. Porque se não era, vai ser. Por causa do poder da palavra. Eu vi isso acontecer dentro da minha casa, na minha família. Que coisas que se falavam e não estavam acontecendo, olha, não levava muito tempo para começar a acontecer. Tem pessoas que o mês começa, ela já começa assim, ó, eu já sei, esse mês vai ser mais um mês daqueles. Olha, esse mês aqui não sei não, esse eu pago as contas. Meu irmão, minha irmã, dá uma olhada, por favor, nas coisas que têm saído da sua boca. Nem tudo é o diabo, e nem tudo é Deus provando você para te abençoar mais tarde. Esquece isso. Dá uma olhada para o que você tem falado e o que tem acontecido no seu dia a dia. E você precisa tomar cuidado também, porque as pessoas ao seu redor, elas podem te influenciar com as palavras delas. É mais difícil influenciar alguém falando o que não é devido do que falando o que é justo. Uma pessoa que sempre fala a verdade, uma pessoa que profere palavras de bênção, normalmente ela é criticada. Ah, você é sonhadora. Ah, você pensa muito longe, você pensa muito alto. As coisas não são bem por aí. Mas se não são, vão ficar. Amém? Se não são, vão ficar. Como eu profetizar. Quando Deus, Ele quis transformar um vale de ossos secos em um exército vivo e forte, Ele chama o profeta e vai lá e diz para o profeta, profetiza sobre esses ossos secos, fala com os ossos secos, profetiza ao filho do homem, e diz-lhes, ó ossos secos, ouve a voz do Senhor. Osso seco, ouve, gente, ouve, não precisa ouvir, não importa se ouve ou se não ouve, sabe o que importa? É o que sai da sua boca. A árvore ouve, não ouve, mas Jesus foi lá na figueira e falou com a figueira, nunca mais nasça fruto de ti, e ela secou desde a raiz. Fala com o marido, ó marido seco, como diz a minha esposa, ó filho, ó osso seco, ouve a voz do Senhor. Ele pode estar lá no trabalho, você é uma bênção, o meu casamento é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, a minha casa é um pedacinho do céu. Diga, eu creio. Porque às vezes a pessoa ela é tão pessimista que ela ouve o pastor falando, pastor, que o senhor não mora lá, só fala assim porque o senhor não está na minha pele, o senhor não casou com o meu marido. Graças a Deus.
Mas você entende o que o Espírito Santo quer alertar você nessa manhã? Muitas coisas boas na minha vida hoje eu desfruto. Sabe por quê? Não é por mérito, não é merecimento, é por causa da palavra que saiu da minha boca. Muitas coisas ruins que aconteceram comigo também são resultado das palavras que eu deixei sair pela minha boca. Eu não estou dizendo que tudo que você falar vai acontecer, não estou dizendo isso. Mas o que você for falar, seja para abençoar, e não o contrário. Tem mais, ele diz assim, aqui, no livro de Hebreus 11, ele diz assim, antes de eu ir para Hebreus 11, Tiago 3, 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, ele diz. Se alguém não tropeça no falar, tal é perfeito varão, tal homem é perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Aí fica a dúvida, se eu não controlo o que eu falo, eu não controlo mais nada na minha vida, as minhas atitudes, os meus desejos, os meus pensamentos. Por isso ele diz, se você controla a língua, você é perfeito diante de Deus. Tamanho poder que tem a palavra sobre a sua vida. Deus disse, haja luz e houve luz. Poder da palavra. Agora sim, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, deixa ali, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Está vendo? É um exemplo de que eu trago à existência aquilo que não existe, simplesmente com o poder da palavra. O que não existe, com a palavra você faz ela existir. Você a torna visível. Como a gente tem visto, né? Pessoas que têm tudo para dar certo. Aquele casal que você olha e diz assim, poxa, como eles combinam, né? Eles dão certo. Eles são tão parecidos, tem tanta coisa boa em comum. Mas um dia uma palavra estragou tudo. Um dia uma palavra trouxe a maldição. E tudo que era para dar certo, dá errado. Há grandes chances de dar certo, mas a palavra que sai da boca só atrasa. Não tem pessoas que não dá nem prazer de você ficar perto dela e ouvindo ela falar? Quem conhece alguém assim? Mas você não é assim não, né, gente? Não, né? Glória a Deus por isso. Você atrai, como eu disse antes, você atrai com o que você fala. Por isso que tem pessoas que dizem assim, parece que eu sou um imã, pastor. Eu só atraio coisas ruins. Eu só atraio o que não presta. Mas você já observou o que tem saído da sua boca? Abençoe o seu dia. Porque há quem levanta já dizendo assim, hoje vai ser mais um dia daqueles. Oh meu Deus do céu. Eu vou lá, mas eu sei já qual vai ser o resultado. E você vai vendo que a pessoa, ela começa a ter êxito negativo das coisas que ela fala, e ela acha porque é o universo que conspira contra ela. Não, pastor, mas já é fato, já é certo que vai. Comece a mudar o seu hábito, para você ver que se nas mínimas coisas, até as maiores, não vai estar a bênção de Deus. Amém? Deixe sair da sua boca o que abençoa, e o que não abençoa, repreenda. Cuidado no momento da ira, cuidado no momento que você está chateado, cuidado com os pensamentos que vêm, porque se a boca fala, nós lemos aqui antes, a boca fala e satisfaz. Por aquele momento a pessoa diz assim, também eu fui lá e falei, aguentei não, eu fui lá e falei tudo o que eu pensava. Cuidado quando você começa a falar tudo o que você pensa.
Tem coisas, mulher de Deus, que é melhor você guardar para você. Tem coisas que, se saírem da sua boca, vai gerar destruição na vida de pessoas que você ama e na sua própria vida também. Cuidado com as palavras que você profere sobre a sua própria vida sentimental. Você pode ver que tem pessoas que trazem dos relacionamentos passados tudo que deu errado e joga em cima desse relacionamento agora. Não, sabe o que eu temo, pastor? Que esse aí faça também o que os outros fizeram. Sabe o que eu temo? Que aconteça novamente aqui o que aconteceu das outras vezes. Muda a forma de você falar com coisas relacionadas à sua vida, que vai mudar muita coisa na sua vida. Como é que está o seu esposo? Pastor, aquilo lá não tem mais jeito não. Como eu ouço isso, gente. Sabe, né, pastor? Pau que nasce torto, morre torto, não se endireita. Olha a palavra. Não presta, pastor, é um traste. Se não era, vai se tornar. Eu não acredito num casamento onde a esposa tem prazer de falar mal do marido e vice-versa, para os colegas de trabalho, por exemplo. Eu não acredito que a bênção de Deus chega ali. Na brincadeira de família, quando alguém zoa, quando alguém bagunça com o esposo dela, ela nem o defende. Quando alguém faz crítica, eu estava brincando com a Bruna, a gente estava na mesa e todo mundo arrumou alguma coisa para falar do pastor Daniel, do esposo dela. Não tem a mesa da família que você pega alguém para Judas de vez em quando, e todo mundo fica encarnando na pessoa o tempo todo, e arruma apelido, e arruma defeito, e nesse dia estava todo mundo, eu inclusive, a Ellen, todo mundo, o André, sabe, arrumando alguma coisa para ter motivo para rir. E eu observei que ela, mesmo sendo o pai falando, brincando, ela se posicionou. E ela começou, sabe, falar das qualidades dele. Então, tudo bem, mas ele faz assim também. Não, mas ele é assim também. E eu achei aquilo magnífico. Eu fiquei observando, eu aprendi com ela naquele dia. Às vezes a gente ensina, às vezes a gente aprende. E ela defendeu o esposo dela diante de todos os familiares dela, porque os familiares dele nem estavam presentes. E coitado, né? Quando o pai não está, a mãe não está, aí... Mas ela se posicionou, ela não deixou, ela honrou ele. As palavras que saíram da boca, jamais ela vai falar um defeito, uma coisa que deixa ele desnudo diante dos familiares. E eu já vi que tem mulheres, e eu estou falando mulheres, e você pode pensar ao contrário também, é que eu gosto de pegar no pé das mulheres mesmo. Mas tem homens que têm prazer de falar um defeito, descobrir a nudez do seu cônjuge. Eu nem sei porque que eu entrei nesse assunto agora, mas é porque Deus está querendo curar, transformar muitos casamentos aqui hoje. Você pode dar um glória a Deus? Não exponha a pessoa que conhece a tua nudez também. Defenda ela. Se você tiver que falar dos defeitos do teu marido, mulher, se você tiver que falar dos defeitos da tua esposa, fale com Deus. Deus, eu não aguento mais ela, Pai. Olha, Senhor Jesus, eu não aguento mais ele, Deus, quando ele quer dormir sem tomar banho, eu não aguento, Deus, tenho vontade de pegar ele pelo pescoço. Mas não chega lá no almoço da família e fala, sabia que ele dormiu sem tomar banho essa noite? Vocês riem? Isso é horrível. Não expõe. Zele pelo maior patrimônio que você tem, que é o seu casamento, é a sua família. Esse é o maior patrimônio que você tem. Depois da sua salvação, a coisa mais valiosa nesse mundo é a sua família. Abençoe os seus filhos, ainda que tenha momentos que você tenha vontade de dizer, bem feito, eu falei, eu avisei, eu disse. Na hora de você falar bem feito, enche a boca da água milagrosa. Vem cá, amor, fala aqui da água milagrosa,
para eles entenderem o que eu quero dizer. Quem já conhece já? Ah, mas tem gente que não conhece, né? Fala aqui, amor, sobre a água milagrosa, que você bebe lá em casa todo dia. Nós temos água milagrosa lá em casa. Tá bonita essa mulher hoje, rapaz. Não tá bonita, gente? Só as mulheres, os homens não se metam não, que não lhe deve. Fala aí. Tem gente que já decorou, né? Muito bem. Então conta uma velha história que os homens vikings saíam para a guerra, para pelejas, né? E eles iam todos fortes, armados para a batalha. E quando voltava da batalha, voltava naquela adrenalina ainda, né? Da batalha, de gritar, e tal. E aí, quando chegava em casa, a adrenalina não tinha baixado ainda. Então, eles queriam continuar naquele mesmo ritmo de guerra, dentro de casa, junto com as esposas. E se a esposa retrucar, se a esposa reclamar, o que ia acontecer? A mesma batalha que estava lá, nos vikings, ia estar dentro de casa. Então, as mulheres dos vikings, elas deixavam sempre uma jarra da água milagrosa em cima da mesa. Quando ela via o marido abrindo o portão já daquele jeito, elas já corriam lá em cima da mesa e enchia a boca de água, da água milagrosa. Quando o marido chegava, esbravejando, ela estava plena e serena com a sua água milagrosa dentro da boca. Não respondia nada. Lentamente o marido vai baixando a adrenalina, se acalmando, e aí finalmente, oi meu amor, como você está? E aí ela pode engolir a água e fazer o carinho e perguntar para ele como que foi. Não pergunta muito também, né? Porque senão já volta, já lembrar da guerra, da briga. E assim elas iam conduzindo seu casamento longa e longamente. A moral da história é que nós temos que muitas vezes nos calar. Deixa, literalmente, talvez se for preciso, uma garrafa de água na sua casa, em cima da mesa, para você se lembrar. Enche a boca de água, mas quando ele começar a falar, você não vai jogar na cara dele. Você segura, quietinha, porque a maioria das vezes, existe um velho ditado que a gente aprendeu por muitos anos, que quem cala, consente. Não é verdade. Quem cala não quer discutir. Quem cala não quer brigar. Ah, mas eu tenho razão. Aí, durante muitos anos da minha vida, e essa semana ainda a gente estava falando sobre isso, que as pessoas brigam muito pela razão. A pessoa sempre quer ter razão. Ela sempre quer ter a última palavra. Não, mas é verde. Não, mas é amarelo. E fica naquela discussão infinita que não vai levar a nada. Então, às vezes, é melhor você deixar outra pessoa ter razão. Existe uma frase que eu me apaixonei e tomei ela como frase de vida. É melhor ser feliz do que ter razão. As pessoas brigam, discutem e falam, e aí entra exatamente nessa palavra da língua. Eu falo porque quero provar as minhas razões, mas vai levar a quê? Vai mudar o quê? Eu não vou convencer ele de que aquilo não é verde, e ele não vai me convencer porque eu estou com a opinião formada. Depois que acabar o calor da discussão, que os ânimos se acalmar, quem sabe a outra pessoa possa ver que você tem razão. Mas enquanto você ficar batendo o pé firme, discutindo, brigando, a outra pessoa só vai ter a tendência de querer discutir e brigar também. Então, quando o outro chegar discutindo em casa, enche a boca da água milagrosa. Guarda para você quietinha e deixa a pessoa esbravejar. Daqui a pouco ela vai falar assim, ah, meu Deus, por que eu estava brigando? O que eu fiz? O que eu falei? É verdade. É exatamente assim que a gente tem visto acontecer. Pastor, me arrependo tanto do que eu falei, só que a palavra, a flecha, não voltam mais atrás. Uma vez que saiu a palavra da boca, não tem como você pegar ela de volta.
Tinha um homem, só para pegar o gancho dela, que virou os historiadores agora, né? Contador de história. Que ele saía de casa todas as manhãs. A família do lado era um inferno. O tempo todo. A família dele tinha paz. E esse vizinho ficava olhando pela janela. O que eles têm que eles não brigam? Eu não ouço eles brigando, eu não ouço eles se desrespeitando. Nem a mãe com os filhos, nem os filhos com os pais, nem marido com a esposa. Essa família é diferente. Esse homem que tinha paz em casa, todo dia ele saía de casa, tinha um pedaço de pau, uma árvore seca no quintal da casa dele. Ele ia naquele pedaço de pau seco e ele falava por algum tempo ali, gesticulava por algum tempo e ia para o trabalho. E o vizinho começava a observar que dentro da casa dele tinha paz, do vizinho tinha paz, mas na casa dele tinha guerra. Quando o vizinho voltava do trabalho, parava naquele pedaço de pau seco, falava, esbravejava e entrava em casa. E isso por semanas, e ele foi observando. E um dia ele falou, não, vou perguntar para ele o que acontece. Por que ele sai de manhã cedo, vai naquela pau seco, fala, gesticula e vai para o trabalho. E quando retorna a mesma coisa. Ele disse, você me perdoa, eu tenho observado que você está fazendo isso. Você pode me dizer o que isso significa? Ele disse, primeiro, você percebeu a paz que eu tenho dentro da minha casa? Você vê que a gente não briga, ao contrário da sua. É quando eu saio de manhã, tudo que aconteceu aqui dentro de casa, eu deixo ali naquele pedaço de pau seco. Eu não levo para o meu trabalho. E quando eu volto do meu trabalho, tudo que aconteceu de ruim no meu trabalho, eu deixo nesse pedaço de pau seco. Eu não levo para dentro de casa. E a gente vive em paz. Que às vezes você fala a coisa certa, mas na hora errada, para a pessoa errada, no tempo errado. E aí dá tudo errado. Quem consegue compreender? Observe mais, para finalizar, o que tem saído da sua boca. Lá no livro só 2 versículos que eu vou ler, para a gente finalizar, de Mateus 15, 18. Ele vai dizer assim, Mateus 15, verso 18. Mas o que sai da boca, me ajuda aí, vem de onde? Eu sempre falo para as pessoas, quer conhecer alguém verdadeiramente? Comece a observar o que ela fala. Tem gente que tem maldade nas palavras. Tem gente que tem maldade no que diz, pessoal. Para conhecer alguém, é só você começar a observar o que ela fala. Porque o que ela fala, está aqui, é bíblico. Não é invenção minha. Está vindo de dentro do coração. E é isso que contamina o homem. Próximo versículo ele diz, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, que mais? E blasfêmias. O coração é um poço de sentimento, o coração não foi feito para pensar, e quando a pessoa fala tudo que está no coração, ela atrai maldição para a vida dela. O coração tem sentimento de amor e ao mesmo tempo de vingança, pode ver. O coração pode amar, mas também pode odiar. Não deixe sair da sua boca aquilo que não vai abençoar. E agora, para fechar, o versículo que eu mais amo na Bíblia, Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Primeira oração que a gente faz, primeiro contato com Jesus. Olha a palavra, é necessário. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Por isso que a salvação da alma está ligada diretamente ao que você fala. Para você tornar Jesus como teu Senhor, não basta você dizer, eu quero. Você precisa confessar com a sua boca o poder da palavra. Os feitiços, os trabalhos, os pactos, as mandingas, as macumbas que foram feitas no passado, por você mesmo, por um familiar seu, a ligação com as trevas, sabe? A ligação com os espíritos imundos, você quebra tudo isso com a palavra. Tem gente que diz assim, eu vou lá onde fizeram o mal para desfazer o mal. Uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Eu vou lá no terreiro onde fizeram o trabalho e vou pedir para desfazer.
você desfaz simplesmente com a palavra. Eu cancelo, seja quebrado todo pacto. Olha para mim, ó, todo pacto, toda ligação das trevas, feito por mim, feito por algum familiar meu, toda maldição proferida, toda praga proferida, toda feitiçaria, eu cancelo da minha vida. E eu confesso com a minha boca que Jesus agora é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida. Por causa da palavra, o teu nome é escrito no livro da vida. Você pode dar um glória a Deus? E esta oração que eu quero fazer com você agora. Você que tem anos na igreja, tem décadas na igreja, mas com a palavra você tem atraído um monte de coisas ruins para a sua vida. Você vai cancelar hoje. Hoje você vai cancelar o que alguém disse contra você, ou o que você mesmo disse contra a sua vida. E com a sua boca você vai atrair a presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus?